Olá, seja muito bem-vindo a esta aula focada na Fundação Carlos Chagas. Você que vai fazer prova para a FCC, eu recomendo fortemente que você preste bastante atenção a esse vídeo, porque eu vou corrigir, vou comentar passo a passo 3 questões muito exploradas pela Fundação Carlos Chagas. Esses assuntos que eu vou abordar aqui certamente estarão lá na sua prova. Então preste bastante atenção, porque ainda neste vídeo eu vou mostrar para você o perfil da Fundação Carlos Chagas. Como é a prova de língua portuguesa da FCC? O que a FCC cobra geralmente nas provas? Conhecer o perfil da banca é extremamente importante para você aumentar os seus resultados. Então nós vamos corrigir, vamos começar, na verdade, a correção agora dessas questões. São 3 questões e nós vamos começar falando sobre valor semântico dos conectivos. Isso é extremamente explorado pela FCC. É muito importante que você saiba quais são os conectivos mais cobrados na prova, mais recorrentes, mais frequentes nas provas da Fundação Carlos Chagas. Além disso, eu também recomendo que você faça uma lista com esses conectivos para que você consiga memorizar o valor semântico de cada um deles. E o comando dessa primeira questão fala exatamente o seguinte: mantendo-se as relações de sentido e a correção gramatical, preenche corretamente a lacuna acima o que se encontra em. Veja que a FCC quer 2 coisas aqui de você. A primeira, você precisa manter as relações de sentido, ou seja, a semântica do texto. E além disso, não pode haver qualquer tipo de incorreção gramatical, ou seja, você precisa manter a semântica e também a correção gramatical ao empregar um desses conectivos, ao preencher esta lacuna com um desses conectivos. E aí, existem 2 maneiras de resolver esse tipo de questão, neste caso específico, ok? A primeira é você ler o texto e descobrir qual o valor semântico que se encaixa nessa frase, nessa oração. A segunda forma é a seguinte: eu sugiro que você analise cada uma das opções, vá anotando ao lado o valor semântico dos conectivos e aí você consegue eliminar. Muitas vezes, você até somente fazendo isso, você consegue chegar à resposta da questão. Mas em outras você consegue eliminar uma ou talvez 2, até 3 alternativas. E é isso que nós vamos fazer agora com essa questão, porque o meu objetivo aqui é te mostrar a maneira mais prática, mais objetiva e mais simples possível de você conseguir resolver qualquer questão de português da Fundação Carlos Chagas sem necessariamente precisar decorar a gramática inteira, sem obrigatoriamente ter que saber todas as regras gramaticais. Então vamos lá. Letra A. Porquanto. Aí entra o seu conhecimento acerca do valor semântico dos conectivos. Bom, a conjunção porquanto indica causa. Então vou colocar aqui valor causal. Em primeiro lugar, nós vamos fazer um raio-x dessas alternativas, do valor semântico das conjunções que estão nas alternativas, ok? Para depois a gente chegar à resposta da questão. Embora tenha um valor semântico de concessão. Então, vou colocar aqui concessível, é a conjunção concessiva. Contudo, tem o valor adversativo, ou seja, valor de oposição, uma vez que é uma locução conjuntiva que indica causa, então valor causal. Você já percebeu que nós temos na letra A uma conjunção causal, então não há possibilidade de ser a letra A, muito menos a letra D, porque o valor semântico é idêntico. Então a gente já pode eliminar letra A. Também podemos eliminar a letra D de dado. Estamos entre a B, C e E.
Vamos ver o valor semântico dessa conjunção com quanto. Qual é o valor semântico dela? Valor semântico de concessão. Então, ela é uma conjunção concessiva. Isso significa dizer que eu também posso eliminar a letra B e a letra E. Temos aqui valores semânticos iguais. Então, você percebeu que nessa estrutura eu só tenho uma conjunção, um valor semântico possível. Essa é uma das maneiras que você pode utilizar para resolver esse tipo de questão e eu ensino as outras no curso Questões Comentadas FCC, que daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que existe apenas uma possibilidade, valor semântico de oposição. Agora sim, nós vamos ler o texto, vou colocar aqui o conectivo, veja que tem a vírgula, essa vírgula aqui é importante. Então, o trecho inteiro fica desta maneira. Michelangelo fugiu de Roma ao ser comunicado que, antes de produzir as estátuas da futura tumba do Papa Júlio II, deveria pintar o teto da Capela Sistina. Só a muito custo foi convencido a se aventurar na pintura, meio que julgava não dominar tão bem quanto a escultura. Contudo, porém, entretanto, o valor de oposição, ao ser tirado da zona de conforto, o artista criaria sua obra máxima. Então aqui nós temos o valor semântico de oposição sendo empregado no período. Então basta marcar aqui, número 1, letra C de casa. O valor semântico dos conectivos é largamente explorado pela Fundação Carlos Chagas. É extremamente importante que você domine esse assunto, que você saiba também quais são os comandos mais frequentes. E quando eu falo comando, é isso aqui, ó, o que a questão pede. Existem comandos específicos, muitas vezes a FCC utiliza as mesmas palavras para esse tipo de questão, ok? Então agora nós vamos para o número 2. Essa questão é acerca de vozes verbais, especificamente transposição das vozes verbais. E ela diz o seguinte: transpondo-se o segmento acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Então aqui nós temos o texto, essa é a parte que a FCC quer explorar. O que você precisa saber especificamente sobre voz passiva? Nós temos dois tipos. O primeiro, temos uma voz passiva que a gente chama de analítica. Essa voz passiva tem uma característica específica. Que característica é essa? Você vai precisar do verbo ser ou do verbo estar, mais o particípio do verbo principal. Essa é a estrutura da voz passiva analítica. Por exemplo, aqui quando ele fala é perdida, nós temos o verbo ser mais o verbo principal. Esse daqui é um caso de voz passiva analítica. A segunda possibilidade é a voz passiva sintética, ou também pode ser chamada de pronominal. Qual é a estrutura? Qual é a característica? Como a gente forma essa voz passiva sintética ou pronominal? Seguinte, verbo transitivo direto, pode ser um verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome ser. Neste caso, o pronome ser vai funcionar como pronome apassivador. Essa é a estrutura da voz passiva sintética ou pronominal. Agora, a gente precisa analisar a frase exemplo para a gente identificar cada um dos termos e, depois disso, a gente consegue fazer a transposição para a voz passiva. Então, aqui nós temos, muitas vezes perdemos a serenidade. Primeira coisa que você vai analisar é o verbo. Por quê? Nós já falamos, o verbo precisa ser transitivo direto ou transitivo
indireto. Se houvesse aqui um verbo de ligação, haveria possibilidade de voz passiva? Não. Então é esse tipo de mentalidade, de conhecimento estratégico que você precisa ter para conseguir chegar à resposta correta de maneira simples e objetiva. Então aqui nós temos o verbo perder. Quem perde a serenidade? Nós. Então, muitas vezes, nós é o sujeito da oração. Quem perde, perde alguma coisa. A serenidade é o objeto direto, o verbo perder nesse contexto é transitivo direto. Essa frase está na voz ativa. Como a gente faz a transposição da voz ativa para a voz passiva? Existe também uma metodologia. O que acontece? O objeto direto da voz ativa vira sujeito paciente. Então, vou colocar aqui embaixo a serenidade. E agora é muito importante. Nós temos aqui o tempo verbal. Veja que perdemos está no presente do indicativo. Nesse caso, a estrutura ser ou estar mais particípio, o verbo auxiliar deve figurar também no presente. Então, nós temos o verbo ser, aqui, presente do indicativo. Como é que fica? A serenidade é. Temos um verbo no particípio. O verbo é perder. Então, preste bastante atenção agora, porque o verbo no particípio deve concordar com o sujeito da oração. Esse sujeito está no feminino e no singular. Então, o verbo perder é perdida. Esse é o particípio. Então, não se esqueça, o particípio deve concordar com o sujeito paciente. A serenidade é perdida. Já tenho a minha resposta. É perdida é a forma verbal resultante da transposição da voz ativa para a voz passiva analítica. Portanto, letra A é a nossa resposta. Então, o que você percebeu nessa questão? O que eu quis te mostrar nessa questão? Você não precisa dominar todo o conceito, todo o conteúdo de vozes verbais, de verbos, para você conseguir resolver esse tipo de questão que é extremamente explorada pela Fundação Carlos Chagas. Você precisa estudar exatamente aquilo que a FCC cobra, não mais que isso, porque eu acredito que o seu objetivo seja apenas chegar à resposta correta, marcar a resposta correta e conseguir, portanto, a sua vaga, a sua aprovação. Vamos para número 3. Ela diz o seguinte, uma questão extremamente cobrada pela FCC. Colocação pronominal. Veja, o comando diz o seguinte: fazendo-se as alterações necessárias, os elementos sublinhados nos segmentos acima foram corretamente substituídos por um pronome na ordem dada em. Vamos primeiro analisar esta frase, depois a gente vai ver o que a gente consegue eliminar das alternativas, ok? Então vamos lá. Desrespeitando interlocutores. Quem desrespeita, desrespeita alguém. É um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, você já sabe muito bem que eles vão exigir pronomes oblíquos átonos o, os, a, as, ou esses pronomes podem assumir a forma lo, los, lá, las, se o verbo terminar em R, S ou Z, ok? Se ele terminar em nasal, o que vai acontecer? Deixa-me colocar aqui, nasal, os pronomes vão assumir no, nos, na, nas. E se for um verbo transitivo indireto? Nós temos uma possibilidade, lhe, e a sua forma plural, lhes. Então, o verbo transitivo direto, eu já sei que eu não posso utilizar o lhe. Somente com essa informação, nós temos a possibilidade de eliminar a letra A,
Veja que aqui aparece o lhes, não é a nossa opção correta. E também podemos eliminar a letra E, aparece o lhes aqui também. Então, eliminamos duas alternativas somente com esse conhecimento. Então, agora vamos trocar o objeto direto, que é esse aqui, por um pronome. Então, perceba que aqui esse verbo não terminou em som nasal, não terminou em R, S ou Z. Isso significa que nós estamos nesta parte aqui. Como é que fica essa substituição? Desrespeitando os interlocutores é masculino e plural. Então, a gente vai trocar por os. O que eu consigo eliminar? Letra D de dado. Veja que aqui aparece o nos. Para que fosse nos, nós precisaríamos de um verbo com terminação nasal. Então, eu estou entre a letra B e a letra C. Vejamos que é a segunda ocorrência que vai definir essa alternativa, essa resposta. Veja, enxurradas de fotos invadem o espaço virtual. Quem invade, invade alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, eu já posso eliminar a letra B de bola, porque aparece um lhe aqui. E esse lhe, você já sabe que ele é um complemento indireto. Eliminei a letra B de bola, tenho a minha resposta. A letra C de casa é o gabarito dessa questão. Vamos simplesmente fazer a substituição. Invadem o espaço virtual, o objeto direto. Agora a terminação é nasal. O espaço virtual é masculino e singular. Então, como é que fica? Invadem-no, ok? Que caracteriza a obsessão pelos cliques. O que caracteriza? Caracteriza alguma coisa. É um verbo transitivo, direto também. Temos, portanto, o objeto direto. Perceba que aqui eu tenho um fator de atração, uma palavra atrativa. Logo, o objeto direto vai ficar antes do verbo em fator proclítico. Vamos fazer a substituição. Veja, caracteriza a obsessão pelos cliques. Obsessão é feminino e singular. Como o verbo não tem terminação nasal, nem termina em R, S ou Z, eu tenho que escrever que a caracteriza, ok? Então é dessa maneira que você vai pensar para conseguir resolver as questões. O meu objetivo aqui é que você acerte as questões e não fique decorando um monte de regras gramaticais e não saiba de que maneira você vai fazer uso dessas regras. Repito, não adianta você saber um monte de regra gramatical, não adianta você ter muito conhecimento acerca da gramática se você não tiver a malícia para resolver as questões. É o pensamento estratégico que vai fazer com que você consiga acertar muito mais questões sem necessariamente precisar ser um expert em gramática. Então aqui eu corrigi 3 questões passo a passo, mostrando para você a teoria mínima indispensável para você chegar à resposta correta. Agora eu vou mostrar para você o perfil das provas de português da Fundação Carlos Chagas. Em primeiro lugar, a FCC gosta muito de gramática. Contudo, ela explora também bastante a interpretação de textos. Então é muito bom que você saiba as principais características dos textos mais cobrados pela FCC. Eu vou te dar uma dica. Por exemplo, a Fundação Carlos Chagas usa bastante nas provas os textos dissertativos argumentativos. Então, saber as principais características desse tipo de texto vai ser um fator decisivo para você acertar mais questões de interpretação de textos. E em relação à gramática, o que acontece? Quais são os assuntos mais explorados
pela Fundação Carlos Chagas? Bom, nós vamos corrigir as questões mais cobradas pela FCC, os assuntos mais explorados. Por exemplo, você viu, quando eu corrigi as questões, que vozes verbais é um assunto que cai bastante, é muito recorrente. A colocação pronominal também, o emprego dos pronomes, os verbos, o valor semântico dos conectivos, tudo isso é muito explorado e você precisa acertar questões sobre esses assuntos para você ter a chance de ser aprovado. Então, no curso Questões Comentadas FCC, nós vamos corrigir, sim, muitas questões sobre esses assuntos e outros também que a FCC explora nas provas, e a correção principal é feita passo a passo. Isso significa dizer que eu comento cada alternativa para que você entenda exatamente a lógica do gabarito. Preste bastante atenção, isso é definitivamente muito importante para você, porque você vai entender a teoria por trás de cada uma das alternativas. Então, o comentário aqui no curso Questões Comentadas FCC é feito em cada alternativa da maneira que você viu a correção anterior. E quanto tempo de acesso você vai ter? Exatamente 180 dias para você acessar todo o material do curso. E o melhor de tudo é que todas as aulas já estão disponíveis. Eu não sei se você sabe, mas não há um horário específico pré-definido para você assistir às aulas. Aqui no curso, você vê as aulas no horário que você quiser, porque eu sei que você tem muitos afazeres, eu sei que você é bastante ocupado, então você assiste às aulas no horário que você quiser, quantas vezes você precisar dentro desse prazo de 180 dias. Isso te dá mais liberdade para você estudar onde e quando você quiser. Resolver questões é a maneira mais rápida e mais simples que vai te levar à sua aprovação. Mas para que esse curso ainda fique mais completo, eu quero dar para você 4 bônus incríveis e essenciais para acelerar a sua preparação. O primeiro bônus é o treinamento começando do jeito certo. Nesse treinamento você vai aprender passo a passo como montar e organizar corretamente o seu cronograma de estudos. Você também vai saber quais são as matérias mais cobradas nas provas e você vai descobrir a medida certa entre estudar teoria e resolver as questões. Esse treinamento é em vídeo e vai estar 100% liberado para você quando você fizer a sua matrícula. O segundo bônus é um quadro com os assuntos mais cobrados pela Fundação Carlos Chagas. Você vai ter acesso a esse quadro que é em formato PDF com os assuntos mais cobrados, mais explorados, mais recorrentes na Fundação Carlos Chagas. Isso nas últimas provas. E você vai saber exatamente quais são os assuntos que você deve focar, quais são os assuntos que você deve dedicar um pouco mais do seu tempo para aprender. E você vai saber exatamente quais os assuntos que você deve focar os seus estudos. Depois, o terceiro bônus é um curso completo em vídeo sobre correlação dos tempos verbais. Eu não sei se você sabe, mas a correlação dos tempos verbais é um assunto muito explorado pela FCC. E nesse curso eu vou abordar as correlações mais frequentes nas provas. Com isso vai ficar muito mais fácil de você acertar as questões da Fundação Carlos Chagas sobre o assunto correlação dos tempos verbais. E o quarto bônus é simplesmente o melhor de todos, na minha opinião. Você vai ter acesso
ao Raio-X FCC. É um curso completo em vídeo em que eu vou mostrar passo a passo o perfil da banca FCC em detalhes. Eu vou mostrar para você quais são os comandos mais explorados pela Fundação Carlos Chagas. Você vai ver até quais são as palavras mais utilizadas nos comandos das questões. Além disso, você vai entender exatamente o que a FCC espera de você em cada questão. Esse é definitivamente o bônus indispensável para você alavancar seus resultados já nas próximas provas. Para você ter acesso a tudo isso, basta você clicar no botão que está aqui abaixo desse vídeo e fazer a sua matrícula. Lembrando o seguinte, que o curso é 100% online. Isso significa que você vai ter uma área restrita, exclusiva para você visualizar os vídeos. Por isso eu peço que você preste bastante atenção quando for preencher os seus dados, sobretudo o e-mail, porque você vai receber esses dados de acesso à sua área restrita no e-mail que você informar na hora da compra. Então agora você tem praticamente duas opções. Ou você fica da maneira como você está agora, estudando do jeito que você acha que é o jeito correto, tendo a porcentagem de acertos que você está tendo no momento, ou você pode clicar no botão que está abaixo desse vídeo para ter acesso ao único curso que vai te mostrar passo a passo, em detalhes, como você pode resolver de maneira prática e objetiva as questões de português mais cobradas pela Fundação Carlos Chagas. Então clique no botão que está abaixo desse vídeo e eu vejo você no curso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!